Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, trazer uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Vamos falar hoje de Juízes capítulo 11, nos conta a história de Jefté. A Bíblia diz no verso 1: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. E também a mulher de Jefté lhe deu filhos, sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté. Eles disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante os seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Louvado seja Deus. Observe no verso 1 o que a história começa a nos contar. No verso 1, o narrador da história diz: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Observe que ele faz questão de deixar notório no versículo 1, logo nas suas primeiras palavras, que Jefté, ele era valente e valoroso. Mas ele prossegue dizendo: porém, toda a história que nós vemos alguém contar, fulano de tal é assim, 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 porém, ciclano é assim, 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 mas porém, tem um porém, cada um de nós temos um porém, mas para todo porém tem também um mais, porque quando o narrador ele diz porém, filho de uma prostituta, aí vem o mais Gileade gerara a Jefté. Todo ser humano ele tem um porém. Todo ser humano ele tem um porém que nem ele mesmo sabe. Mas quem lhe observa sabe o seu porém. Todavia, o ser humano ele tem um mais. Porque o narrador ele faz questão de dizer: ele era valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade o gerou a Jefté. Também mulher de Gileade, teus filhos. A Bíblia diz que Gileade ele vai ter filho com uma prostituta. A mulher de Gileade ela não gerava, era estéril. Porém, ele vai se deitar com uma prostituta. E se deitando com uma prostituta, uma mulher, aquela mulher fica grávida e então vai gerar Jefté. Quando ela gera Jefté, a madre da mulher de Gileade vai se romper, vai abrir. E agora a mulher de Gileade vai começar a dar filhos a Gileade, vários filhos. Só que Jefté, filho de Gileade com uma prostituta, foi o primeiro filho que Gileade teve. Então, na lei mosaica, ele tem direito à herança multiplicada. Mas a Bíblia diz que agora seus irmãos, já velhos, seus irmãos já com idade um pouco avançada, olha para Jefté e diz: olha, você não vai herdar conosco na casa de nosso pai, porque você é filho de uma prostituta, você é filho de outra mulher. Observe que Gileade, ele já está velho, Gileade velho, os seus irmãos, os irmãos de Jefté se levantam contra ele. E a história diz que quando Gileade morre, agora os irmãos de Jefté vão expulsá-lo da casa de seu pai. Ele tendo
ele sendo o filho primogênito, tendo que tomar herança multiplicada pela lei mosaica, agora seus irmãos o expulsam da casa de seu pai. A Bíblia diz que ele vai embora, seus irmãos o expulsam e ele sai por um caminho, ele sai por uma estrada, ele sai de Gileade, da onde eles moravam em Gileade, e ele vai andando, ele encontra um lugar chamado Tobi. Ele habita naquele lugar chamado Tobi. Segundo os historiadores, Tobi era um lugar onde habitavam pessoas levianas, saqueadores, pessoas que não agradavam à vontade de Deus, pessoas que não seguiam os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Mas quando Jefté ele chega naquele lugar, o líder daquele lugar se levanta contra Jefté. Jefté guerreia contra ele, porque nós vemos no verso 1 que Jefté ele era valente e valoroso. Ele guerreia contra o líder de Tobi. Quando ele guerreia contra o líder de Tobi, ele ganha aquela peleja, ele ganha aquela batalha. E quando ele ganha aquela batalha, ele se torna líder de Tobi. Ele se torna líder de uma gangue, ele se torna líder de um povo. Agora a história diz que quando ele se torna líder em Tobi, agora 30 anos depois, a Bíblia diz que se levanta um povo contra Israel. E observe que Tobi e Gileade estão dentro de Israel. A história diz que um povo se levanta contra Israel e vão pelejar contra Israel. A história diz que não havia juiz. O último juiz havia morrido, não tinha líder em Israel. Mas a Bíblia diz, querido, que agora os irmãos de Jefté, eles vão perceber, eles vão lembrar que lá em Tobi tem alguém que é líder, tem alguém que é valoroso. Observe, eles lembram que tem alguém lá que pode resolver a situação. A história vai nos dizer que agora eles já velhos, eles já avançados de idade, eles vão até Tobi, não sabendo que eles estariam indo atrás de Jefté. Mas a Bíblia diz que quando eles chegam, eles vão pedir ajuda. Olha, ajuda-nos a guerrear, peleja as nossas batalhas, peleja as nossas guerras. Jefté olha e ele reconhece que aqueles eram seus irmãos. Eu imagino Jefté dizendo: não sou eu filho de uma prostituta? Não sou eu aquele a quem vocês expulsaram? Agora vocês estão vindo até mim para me pedir ajuda? Observe que eles não reconheciam quem era Jefté. Eles não reconheciam que ele tinha legalidade em receber a herança. Mas como Deus ele levanta aquela guerra, ele levanta aquela afronta contra Israel, agora eles vão pedir ajuda, porque Deus ele é assim. Deus ele confunde os homens. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para mostrar quem realmente é quem. Ele levanta uma guerra para desmascarar, para revelar quem é quem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus levanta a contenda para revelar quem é quem. No Juízes capítulo 11, a guerra que Deus provocou, a guerra que Deus ordenou para que se levantassem, foi para revelar quem era quem. Foi para revelar que Jefté era líder, para revelar que Jefté nasceu para ser cabeça. A Bíblia diz que quando eles pedem ajuda, Jefté ele não nega, vai ajudar.
Ele vai pelejar as guerras de seus irmãos. Sim, ele vai pelejar a guerra. Mas quando ele peleja a guerra, ele vence a guerra. E a história diz que ele vai pelo mesmo caminho até Gileade. O mesmo caminho que um dia ele passou sendo humilhado, sendo expulso daquele lugar. Agora ele volta. Mas quando ele volta diferente. Agora ele volta honrado. Porque quando ele saía naquele caminho, o povo dizia: vai embora, filho de uma prostituta. Mas agora quando ele volta, 30 anos depois, agora ele volta honrado, agora ele volta sendo líder. Porque a Bíblia diz: na terra da tua vergonha, Deus te dará dupla honra. No caminho em que tu foste humilhado, Deus vai te exaltar e vai honrar a tua vida. Ele entra naquele lugar diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entra naquele lugar diferente. Então, não indague a Deus. Se tem alguém se levantando, é porque ele não sabe para que obra Deus te chamou, para que propósito Deus te chamou. Sempre quem é chamado, sempre aquele que Deus tem um propósito na vida dele, alguém vai se levantar, alguém vai caluniar, mas eles se levantam porque não sabem o que Deus tem na tua vida. Eles não sabem que Deus, Ele não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça, para liderar. E todo líder, ele sofre calúnia, ele sofre apedrejamento, até porque a árvore que não dá fruto, ele não recebe pedrada, mas quem dá fruto recebe pedrada. Sim, amém? Fique com Deus.